Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que é um tanto desolador. Então, se você estiver mal, eu lhe convido a não ver este vídeo nesse momento, esperar um pouco para poder assistir. Ele está sendo gravado no dia 4 de janeiro de 2020 e isso é importante para dar contexto. Eu vou falar aqui sobre um grande encontro astrológico, astronômico acontecendo no céu, que é a conjunção de Saturno e Plutão. A astrologia, ela não é tão preditiva quanto as pessoas pensam. Ela, na verdade, trabalha com uma ressonância arquetípica, vamos dizer. Então, a gente vai buscar, em outros momentos da história, quando certos encontros astronômicos aconteceram, o que é que se deu aqui para nós na humanidade. E isso vai nos informando qual é a vibe desse encontro, né? Ou desse aspecto, dessa quadratura, enfim. A gente vai buscando comparar com outros momentos na história em que os astros passaram pelos mesmos pontos e fazendo, então, uma relação com isso. Saturno é um planeta que demora 28 anos para dar a volta no zodíaco. E Plutão tem uma órbita de 248 anos para dar a volta no zodíaco. Eles estão no mesmo signo de Capricórnio desde dezembro de 2017. E a conjunção entre esses dois planetas está operando, nós já estamos sentindo esses efeitos, desde o início de 2019. E eles estão meio que numa dancinha do vai e vem. Eles encontram, aí dão uma desencontradinha, aí se encontram de novo, aí desencontram, né? Então a gente vai sentindo esse fluxo. O encontro dos dois em conjunção ocorre a mais ou menos a cada 35 anos. E é um ciclo que representa quase um rito de passagem, porque ele regula muito quem está na posição de poder, que tipo de habilidade significa poder naquele período da história, como é que se dá o uso de recursos, acontecem testes de integridade, de moralidade para figuras públicas, para autoridades, e também um teste de resiliência para nós. Sempre que esses dois se encontram, há grandes testes. É um encontro que promove corrupção, avareza e abuso, e depois as consequências disso, porque esses dois planetas trabalham com a lei do retorno, e eles vão cobrar caro pelo mau uso do poder e dos recursos. Em outros períodos, quando eles formaram aspectos de tensão, agora eles estão conjuntos, eles estão juntinhos, mas eles já formaram outros momentos, oposição, quadratura, diferentes ângulos. Os temas que aparecem têm sempre a ver com austeridade econômica, com conservadorismo em escala global, com epidemias de doenças, com inícios de guerras e crescimento de regimes totalitários. Também é curioso observar que várias obras literárias que falam de futuros distópicos foram publicadas do período de conjunção ou relacionados, enfim, a algum aspecto desses dois planetas, Saturno e Plutão. O conto de Aya, Handmaid's Tale, que está agora em versão televisiva para nós, foi escrito pela Margaret Atwood em 1984, na rabeira, né? Foi publicado na rabeira de um encontro de Saturno e Plutão. O próprio livro 1984, do George Orwell, é de 1948, na rabeira de outro encontro de Saturno e Plutão. E A Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, foi em 1931, quando eles estavam em oposição. V de Vingança, do Alan Moore, foi publicado em 1982, quando eles estavam conjuntos. Então, é interessante observar que também se manifesta na arte, em termos de uma sensação de que algo muito sufocante está acontecendo ou pode acontecer. No passado mais recente, a gente vai lembrar de 2001. Em 2001, esses dois planetas estavam cada um de um lado do ringue, eles estavam em oposição. E o que a gente teve? O 11 de setembro. Em outras posições de tensão entre eles, a gente teve a Guerra do Golfo, o golpe de 64 e a Guerra do Vietnã. Mesmo quando eles estão amiguinhos, ainda assim é ruim, porque eles estão meio destrutivos. Então, são dois destrutivos se aliando no seu propósito. E também tiveram juntos, então, na guerra Irã-Iraque, tiveram uma ligação ali com o surgimento do nazismo, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra. Já vamos olhar essas datas. Eles agora não estão em posição de enfrentamento, eles estão juntos de mãos dadas, como que no mesmo barquinho, e é um barquinho de desolação. A gente vai rever historicamente outros momentos. Então, por exemplo, quando eles se encontraram juntos no signo oposto onde eles estão agora, que é o Capricórnio, eles se encontraram em Câncer em 1914 e 1915, mais de 100 anos atrás. E a gente teve ali a Primeira Guerra Mundial. A gente teve, logo em seguida, a Revolução Chinesa,
e a Revolução Russa. Em 1947, os dois passearam juntos no sangue... Nossa, que ato falho, né? Muito sangue envolvido nessa história aí. No signo. Os dois passearam juntos no signo de Leão. E a gente teve a criação do Fundo Monetário Internacional, a doutrina Truman nos Estados Unidos, que queria conter o crescimento do comunismo no mundo. Foi um ano de muitas explosões, de incêndios, de acidentes aéreos. Foi o início da Guerra Fria e a guerra em Caxemir. Em 82, os dois se encontraram em Libra. E alguns eventos mundiais marcantes foram o surgimento da AIDS e a Guerra das Malvinas. Esses extremismos mundiais que nós estamos acompanhando agora na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por exemplo, são parte dos efeitos dessa configuração planetária. Eles começaram a se desenhar em 2015 e 2016, estão chegando agora ao seu ponto máximo, que é o encontro dessas duas forças, dessas duas potências ocultas no céu. O ensaio dessa dança, a gente teve um grande gostinho em janeiro de 2019. Um eclipse no dia 5 de janeiro fez uma ponte unindo esses dois planetas. E o que a gente testemunhou na sequência? O rompimento da barragem de Brumadinho. Incêndio no ninho do urubu dos meninos do Flamengo queimando vivos, a queda do helicóptero onde voava o jornalista Ricardo Boechat, que era uma voz de sensatez no meio, muitas vezes, com tanto ódio sendo dito, né? E nas rádios e em outros meios de comunicação, ele muitas vezes era uma voz da sensatez. E um temporal mega destrutivo no Rio de Janeiro. Foi assim que começou 2019. E essas tragédias, elas podem até nos unir e atiçar o nosso senso de humanidade, mas em seguida a gente submerge ao ritmo generalizado coletivo que impera no nosso momento, que é de puro individualismo e desempenho. Então a gente esquece das mãos dadas, a gente esquece do apoio coletivo e esquece de cobrar de autoridades coisas que realmente deveriam estar sendo feitas. Astrologicamente, faz um sentido enorme que o Trump, que o Bolsonaro, que o Brexit tenham ganho eleições. Porque, pelo visto, a gente precisa vivenciar um período absurdamente autoritário e segregador. E, portanto, parece que a gente não tem possibilidade de ter governos humanitários com essa união desses dois planetas no céu. Tá? O ápice dessa conjunção é agora 12 de janeiro de 2020. E como a gente está vendo, hoje é 4 de janeiro, as tensões estão aumentando mais, e temos agora talvez uma guerra que vai estourar entre Irã e Estados Unidos. Vamos ver o que acontece com relação a isso, mas em termos astrológicos, os prenúncios não são bons, porque são aspectos de guerra. Esse aspecto de conjunção é um aspecto de guerra, e nós temos aí, então, essas guerras que vão se formando toda vez que esses dois planetas se encontram no céu. Há astrólogos que dizem que a gente vai dividir a história entre antes de 2020 e depois de 2020. Porque essa conjunção desses planetas está vindo agora, então, depois de 2 eclipses. Teve um eclipse dia 26 de dezembro de 2019 e vai ter outro agora na lua cheia, no dia 10 de janeiro. Nós que nos preocupamos com causas ambientais, a gente sente, no mínimo, um golpe muito forte por dia, com a questão de barragens que se desmontam e vão destruindo comunidades e rios inteiros. É fogo na Amazônia, é petróleo nas praias, é fogo na Austrália. É sufocante, é difícil navegar esse período em que tudo parece estar sendo destrutivo, parece que a gente está rodeado de morte por todos os lados. Quem se preocupa com o entendimento entre pessoas não vê saída. O que a gente vê em rodas de conversa com amigos e no consultório de psicoterapia é uma desolação profunda com o cenário mundial. E o que vai dizer, então, esses dois juntos? São planetas arquetipicamente ligados a poder, para os quais os fins justificam os meios, a autoridade é vivida num nível máximo e tem demonstrações claras de territorialidade. Isso iguala ao quê? Né? Não há diálogo, nada se discute, é tempo de aumento no terrorismo, psicopatia, guerras e misérias coletivas. A gente fica reduzido à mera luta pela sobrevivência. A gente vê um tempo em que os vencedores, além de ganhar, ainda roubam tudo e arrasam a terra dos vencidos. É tempo de crueldade, tirania e abuso dos direitos humanos. Então, o que nós estamos vendo na Terra agora
tem a ver com essa energia. Nós estamos refletindo um momento, pelo visto, cósmico. Agora, qual é o propósito disso tudo? É isso que a gente tem que se perguntar. Nós já sobrevivemos a essas ondas antes, mas o que que a gente aprende? O que que a gente tira disso? Para onde é que a gente vai depois disso, né? Porque é um tempo em que as sombras vêm para fora. Tudo que a gente considerava feio e sombrio, inadequado para o convívio pacífico em sociedade, vai botando as manguinhas de fora. Encontra companhia e se sente, por esse período aí, a voz dominante. O clima que isso gera é de terror generalizado. Algumas previsões que já se fazia anos atrás também sobre esse encontro desses planetas nesse momento, agora nos anos de 2019 e 2020, incluem problemas de infraestrutura, aí as barragens rompendo, prédios caindo, pontes caindo, destruição de cidades, luta por gás e petróleo. Teve ataques a refinarias em 2019, agora estamos tendo essa crise que não sabe o que vai acontecer com o Oriente Médio. O que parece é que é uma regressão coletiva de alguma forma. Como se mais uma vez a gente fosse se ver às voltas com miséria, com fome, com terremotos, com totalitarismo, ditadores, figuras negativas que vão ganhando proeminência. E esses dois planetas, eles são, na verdade, purgadores. Eles trazem essa sensação de fim de mundo, eles trazem todo o esgoto, toda a podreira à tona para que a gente aprenda a lidar com isso. Eles propiciam um desmantelamento de tudo que a gente dava por certo e garantido, né? Por exemplo, casa própria, emprego com carteira assinada, aposentadoria, olha tudo isso aí ruindo. Estamos num momento em consonância com o que essas forças significam se unindo no céu. Não há dúvida nenhuma que nós estamos vivendo exatamente esse momento. Certezas que começam a ser desmanchadas desde que o Plutão entrou no Capricórnio, que foi em 2008. E assim que ele entrou causando, porque ele desmoronou o mercado imobiliário, todo o sistema do mercado imobiliário, do financiamento deles nos Estados Unidos. Se o Plutão em Câncer, 1914, 1915, viu, antes até disso, quando ele entrou naquele signo, ele fez, meio foi o período em que surgiu a máfia, olha que interessante, né? O Plutão no signo oposto fez surgir a máfia no mundo. E o Plutão em Capricórnio, a gente está vendo um outro tipo de máfia, uma máfia de informação, como, por exemplo, a Cambridge Analytica. Então, o uso dos nossos dados sendo desvirtuados, sendo usados contra nós, a informação sendo manipulada descaradamente, bombardeios de fake news, isso está sendo o Plutão no Capricórnio. Então, tivemos uma máfia, as famílias, né, o dom e tal, aquele esquema lá no Plutão em Câncer, agora no Plutão em Capricórnio, uma máfia de desvirtuar informações, uma máfia que rende as pessoas coletivamente no mundo todo, porque todo mundo usa a tecnologia, fazendo uso da nossa informação. Eu estou só fazendo essa comparação aqui, porque para mim isso é uma coisa muito curiosa e eu acho que vai ficar marcado como uma questão desse período, dessa passagem do Plutão em Capricórnio. São dois planetas, Saturno e Plutão, de energia de fim, de limites, de aniquilação. São dois ceifadores que estão juntos, por isso uma sensação de morte e uma sensação de fim de mundo. Mas mar calmo não faz bom marinheiro. Então, qual é o propósito? Para que nós estamos vivendo isso? O que isso tem a ver conosco, que estamos vivos nesse período da história e não estamos de acordo com isso que está acontecendo? Isso aí nos horroriza. Então, como é que a gente usa? Como é que a gente se abastece, né? Como é que a gente pode se reconfigurar para transformar isso que está aí? A união dos dois pede reestruturação e transformação. Se nós somos capazes de sair da posição de vítimas, para uma aceitação corajosa do nosso papel nisso tudo, a gente pode talvez topar esse desafio que está nos enviando o cosmos, de encontrar um sentido e dar um significado para essa contração, essa regressão toda, né? Na vida pessoal, qual é o conselho? Render-se aos seus limites, flexibilizar suas regras e as metas que você tem como autoimpostas. Eu preciso fazer, eu posso mais, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que aquilo, ainda não estou sempre aquém de quem, cara pálida? Aquém de onde você botou onde é que você botou esse objetivo maluco que você está suando para perseguir, né? Então, mais pé no chão, com as nossas verdadeiras possibilidades, com os limites de sermos humanos, imortais e falhos. Não é para a gente se acomodar, mas não é para a gente enlouquecer nessa sociedade de desempenho
onde a gente o tempo todo só se esforça mais e mais e nunca está satisfeito com nada que a gente conquiste, né? Então, purgar o que não tem mais razão de ser, que objetivos, na verdade, não são seus, né? Aceitar cortes, mudanças, respeitar os limites físicos e psíquicos. Essa é a dica para poder viver esse período. Cortar gastos também é muito importante. Simplificar a sua vida, reduzir aquilo que você usa como manutenção. Simplifica, simplifica, reduza. Mas, graças aos deuses, este período sombrio terá um fim. Um dia ele tem fim. E quando esse fim chegar, nós saberemos todos quem nós somos na nossa feiura que veio à tona. Ou você não está se assombrando com a monstruosidade que você não sabia existir em certas pessoas? Eu estou. Então, figuras públicas, familiares, amigos e conhecidos que andam dizendo barbaridades e revelando sua falta de humanidade, não pensem que vocês vão poder guardar sua feiura numa caixinha depois que passar essa onda que privilegia esses pensamentos perversos e nefastos. A cara de vocês nunca mais vai ser a mesma para nós que estamos observando e gravando tudo isso que está sendo dito e colocado na nossa memória afetiva, na nossa retina, inclusive em prints, né? Não interessa que botox, que salão, que harmonização facial vocês utilizem, ou que trabalho de relações públicas seja feito, o que vocês estão dizendo está sendo registrado. Saturno vai para Aquário em dezembro de 2020. Plutão vai para Aquário mais tarde, em 2026. E aí a gente vai ver renascer como verdade e pulsão de vida tudo aquilo que essa turma da contração está tripudiando por considerar ameaçador. O estilo de vida arcaico e patriarcal dominador, cruzemos os dedos, não terá mais lugar. E é por isso que eu torço por uma renovação verdadeira no pensamento humano que permeie todos os continentes e pelo menos a maioria dos corações. A partir de 2023, o céu fica bem bonito. E só por isso que eu tenho certeza que esse horror que nos assola vai passar, uma hora ele vai passar. E enquanto isso, o que a gente faz? A gente vai vivendo pelas beiradas, né? A gente já sobreviveu a esses encontros, esses terrorizantes como espécie, já sobrevivemos a Saturno-Plutão antes, tem gente que obviamente nasce nesses períodos de Saturno-Plutão, então já tem isso, essa força dentro de si. Então vamos, vamos lembrar de celebrar a amizade, de rir, de ouvir música, de alimentar a alma com aquilo que a gente tem ao nosso alcance, né? Com a arte, com a poesia, com a amizade e com a bondade, onde a gente puder encontrar essas coisas. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesse começo de 2020. Um possível 2020 para todos nós. Beijo.